Epitácio Pessoa. Uma breve biografia. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa. Nasceu em 23 de maio de 1865, na cidade de Umbuzeiro, localizada no interior da província da Paraíba. Oriundo de uma família de classe média rural, sua infância foi marcada por adversidades. Ainda menino, ficou órfão de pai e mãe, sendo criado pela irmã mais velha, Maria Pessoa, que exerceu papel fundamental em sua educação e na construção de seu caráter. Desde cedo, demonstrou grande disciplina, gosto pelo estudo e uma firmeza de propósito que o acompanharia por toda a vida. A infância em Umbuzeiro, um ambiente simples e distante dos grandes centros urbanos do Império, moldou em Epitácio uma consciência aguda sobre as desigualdades sociais que marcavam a sociedade brasileira do século XIX. Essa percepção, somada ao incentivo familiar, levou-o a buscar a educação como caminho de ascensão social e meio de se inserir no cenário nacional. Assim seguiu para Recife, capital de Pernambuco, para estudar no prestigiado Ginásio Pernambucano, onde se destacou como aluno aplicado e dedicado. Posteriormente ingressou na Faculdade de Direito do Recife, um dos centros intelectuais mais importantes do Brasil naquele período. Foi nesse ambiente que Epitácio teve contato com ideias liberais, com os debates republicanos e com as novas correntes filosóficas que agitavam o final do século XIX. Na faculdade conviveu com professores e colegas que se tornariam figuras de peso na vida pública brasileira, e desenvolveu um estilo de oratória, claro, seguro e combativo, características que o ajudariam na carreira política. Formado em Direito em 1886, Epitácio Pessoa iniciou sua carreira como advogado e promotor público. Sua atuação chamou atenção pela erudição jurídica e pela capacidade de argumentação. Pouco tempo depois, ingressou na magistratura, tornando-se juiz federal. A posição lhe conferiu respeitabilidade e contatos que abriram caminho para a vida política. Na virada do século, já na República Velha, também chamada de Primeira República 1889 a 1930, Epitácio Pessoa conquistou projeção nacional ao assumir cargos importantes. Foi eleito deputado federal pela Paraíba em 1890, participando da Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição de 1891, a primeira da era republicana. Na Constituinte, destacou-se como defensor de princípios jurídicos sólidos e do fortalecimento da federação, mas também como voz, alinhada aos interesses da ordem republicana então nascente. Sua carreira parlamentar foi marcada pela atenção às questões jurídicas e pela defesa de maior equilíbrio entre os poderes da República. Com isso, consolidou-se como figura técnica respeitada, mais próxima dos gabinetes do que da política de rua. A ascensão de Epitácio Pessoa ganhou novo fôlego quando foi nomeado ministro da Justiça e Negócios Interiores no governo de Campos Saios. À frente da pasta, demonstrou habilidade administrativa e zelo técnico, consolidando sua imagem de jurista e gestor. Em 1902, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal STF, cargo que ocupou por quase 2 décadas. No Supremo, deixou marca como magistrado de vasta cultura, cuidadoso com as garantias constitucionais e atento à necessidade de dar estabilidade ao regime republicano, ainda jovem e sujeito a crises políticas. Foi também no STF que ganhou prestígio junto à elite política nacional, reforçando sua imagem de homem equilibrado e de confiança. A projeção internacional de Epitácio Pessoa aconteceu em 1919, ao final da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O Brasil havia participado do conflito ao lado dos aliados, enviando tropas médicas, navios de guerra e apoiando logisticamente as forças aliadas. Com o fim da guerra, o país desejava se afirmar no cenário internacional, e coube a Epitácio Pessoa chefiar a delegação brasileira na Conferência de Paz de Versalhes, na França. Na conferência, Pessoa defendeu os interesses brasileiros, sobretudo em relação à participação do país na recém-criada Sociedade das Nações e a questão da indenização pela destruição de navios brasileiros por submarinos alemães. Sua atuação foi reconhecida pela diplomacia internacional e valorizada no Brasil, projetando-o como nome viável para a presidência da República. O contexto político do Brasil em 1919 foi decisivo para a ascensão de Epitácio Pessoa à presidência. A morte inesperada do presidente eleito Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola, abriu uma disputa interna no regime. A sucessão foi marcada pela necessidade de um nome de consenso entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam a política na chamada política do café com leite. Epitácio Pessoa, nordestino, jurista renomado e figura de prestígio internacional, foi escolhido como candidato. Sua eleição representou uma exceção dentro da lógica da política do café com leite, pois quebrou momentaneamente a hegemonia paulista mineira.
com apoio decisivo do então presidente Delfim Moreira. Foi eleito em 13 de abril de 1919, tomando posse em 28 de julho do mesmo ano. O governo de Epitácio Pessoa atravessou um período turbulento. Seu mandato coincidiu com crises econômicas, tensões sociais e crescente questionamento ao regime oligárquico. Alguns dos principais pontos de seu governo foram: 1. Obras de infraestrutura no Nordeste. Epitácio, nordestino e sensível aos problemas da região, investiu em projetos para mitigar os efeitos das secas, como a construção de açudes, estradas e ferrovias. Foi a primeira vez que o Nordeste ganhou tanta atenção de um governo federal. 2. Política econômica. Seu governo enfrentou inflação, desvalorização da moeda e queda nas exportações de café. Para tentar equilibrar as finanças, promoveu medidas de contenção de gastos, mas com pouco sucesso. 3. Movimento operário e repressão. O período foi marcado por greves operárias em várias capitais, influenciadas pelo anarquismo e pelo socialismo. O governo respondeu com repressão, prisões e expulsão de líderes estrangeiros. 4. Questão militar e o movimento tenentista. Durante seu governo, surgiram os primeiros levantes militares do chamado tenentismo, movimento de jovens oficiais que criticavam a corrupção, o clientelismo e a falta de modernização do país. O episódio mais marcante foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ainda no final de seu mandato. 5. Questão religiosa e social. Seu governo também buscou estreitar relações com a Igreja Católica no momento em que o clero recuperava espaço de influência na sociedade brasileira. Apesar das dificuldades, Epitácio Pessoa manteve uma postura de homem de Estado, distante das paixões políticas, mas seu governo não conseguiu resolver as crises estruturais do país. O último ano de seu mandato, 1922, foi conturbado. O centenário da independência foi celebrado com grandes festividades oficiais, mas também com manifestações de descontentamento. A Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo, simbolizou a efervescência cultural e a busca por uma identidade nacional renovada. Ao mesmo tempo, a revolta do Forte de Copacabana revelou as rachaduras no regime. Epitácio Pessoa entregou o cargo a Arthur Bernardes em novembro de 1922. Deixando para trás um governo criticado por sua impopularidade, mas reconhecido por ter dado atenção inédita ao Nordeste e por ter projetado o Brasil no exterior. Após deixar a presidência, Epitácio Pessoa não abandonou a vida pública. Retornou ao Supremo Tribunal Federal, onde continuou atuando como ministro até sua aposentadoria em 1930. Manteve-se como referência no meio jurídico e político, sendo consultado em momentos de crise. Apesar disso, assistiu de perto ao colapso da República Velha, com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Como representante do establishment da Primeira República, Epitácio viu ruir o regime ao qual dedicara sua vida. Epitácio Pessoa faleceu em 13 de fevereiro de 1942, no Rio de Janeiro, aos 76 anos. Sua morte foi amplamente noticiada, com homenagens que ressaltavam sua trajetória de jurista, magistrado e chefe de Estado. Seu legado é ambíguo. De um lado, é lembrado como o primeiro presidente civil nordestino, que levou investimentos para a região e deu visibilidade aos problemas do semiárido. De outro lado, seu governo é criticado pela repressão aos movimentos sociais e pela incapacidade de enfrentar as desigualdades estruturais do Brasil. No campo jurídico, deixou marcas como magistrado do STF e como defensor das instituições republicanas. No campo político, simboliza tanto a exceção à política do café com leite, quanto os limites da República Velha. Hoje, seu nome batiza a Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e diversas instituições educacionais e culturais na Paraíba, sendo lembrado como figura de grande importância para a história do Brasil. Assim se encerra esta breve biografia de Epitácio Pessoa.